Muitos acreditam que apenas profissionais conseguem montar essa antena, mas qualquer um pode fazer, pode criar essa antena e brilhar no FM. Hoje eu vou comentar aquele vídeo e trazer informações que eu não trouxe naquela época. E além disso, um novo projeto de antena FM com muito mais elementos e mais ganho. Vai ser uma super antena, você vai gostar. Hoje você vai conhecer a famosa antena Corner 9.2 estendida nos seus detalhes. Comprimento, quais são os componentes para montar a antena e como você pode ter essa antena aí na sua casa. Então agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei já há alguns dias. Alguns dias não. Eu lembro que eu levei um mês montando a antena e gravando partes. Porque eu queria atingir a perfeição. A gente sabe que perfeição não existe, mas eu queria atingir o melhor ponto possível para transmitir para quem estava acompanhando, queria acompanhar esse vídeo, a qualidade da antena, como ela teria uma boa recepção e trazer o máximo de detalhes possível para quem fosse montar. Algumas partes, na verdade eu gravei em vários dias, eu vou colocar aqui partes de vídeos que eu fiz nos shorts, vou colocar no vídeo também, que eu acho importante ter essas partes aqui, para vocês fazerem a comparação, quem não viu, quem viu, rever o vídeo, e no final você decidir se realmente quer ter uma antena de altíssima qualidade na sua região, gastar um pouquinho com a antena e poder escutar emissoras com qualidade, ou até mesmo emissoras em grandes distâncias. Um detalhe, você precisa conhecer a propagação da sua região. Não é simplesmente fazer antena, agora eu vou sair pegando emissoras de FM em 500 quilômetros, 1000 quilômetros. Não, calma aí. Cada região do Brasil tem um clima diferente. A propagação de FM ela depende muito também de inversões térmicas, pressão atmosférica alta, várias questões, e isso muda conforme a região e conforme a época do ano. Então, se você tem um rádio portátil e começar a monitorar o FM aqui e ali, começar a entender como funciona a propagação no FM na sua região e perceber que consegue receber sinais em grandes distâncias, talvez a antena Corner seja uma antena ideal para você. Antena Corner 9.2. Essa antena foi originalmente concebida para trabalhar de 88 a 108 MHz. É uma antena de 9 elementos, com um refletor muito bom, porém ela foi modificada pelo seu criador, o Peter Corner, para que pudéssemos também receber os sinais na nossa banda estendida aqui no Brasil. E para minha surpresa, eu recebi do Peter um e-mail com a antena Corner 9.2 modificada, que recebe o sinal de 76 MHz até 108 MHz. Aliás, quero aproveitar, não sei se o Peter está assistindo ou não, porque eu não esperava receber um e-mail dele com o projeto da antena. Então ele me procurou, mostrou o projeto e eu fiquei muito feliz, porque essa antena hoje já tem dezenas, não sei se 20 ou 30 pessoas que já montaram essa antena no Brasil. Muita gente não entra em contato comigo para dizer, olha, eu fiz a antena, mas eu conheço várias pessoas que montaram a antena e estão muito satisfeitos com essa antena. E ela realmente é uma antena muito boa para banda estendida. Depois vocês vão ver mais à frente a diferença entre duas antenas, uma a Corner, 9.2 na banda estendida e a outra que eu utilizava sem a banda estendida. Eu acho importante que a gente possa compartilhar esse conhecimento para que o maior número de pessoas possíveis possam receber esses dados e ter também à sua disposição essa antena e aumentar o hobby no Brasil, aumentar a rádio escuta, o DX no FM, já que estamos mais carentes, principalmente aquela turma que fazia e faz até hoje DX na amplitude modulada. Aliás, duas questões aí. Muita gente achava que o FM não podia passar de 100 km, 150 km. Na prática, o FM, na questão operacional, é em torno de 100, 150, 200 km, dependendo da antena, né? Tem regiões que as antenas ficam em locais muito altos e a antena precisa de divisada, né? A antena receptora e a antena de transmissão. Então elas conseguem até maiores distâncias dependendo da região, mas na média em torno de 100, 150 km. E quem chegou do AM começou a escutar, e eu recebi muitas mensagens quando eu comecei a publicar meus vídeos de rádio escuta no FM de DX. Não, isso não é possível, FM no máximo 100 km, isso é fake. Não, em condições normais esse é o alcance do FM, mas existem condições que não são normais, que fazem com que o sinal do FM possa curvar e assim chegar em maiores distâncias, 300, 500, 1000 quilômetros. Está cheio de DX hoje no Brasil no FM, mostrando que isso é possível. Mas você vai conhecer então um pouquinho agora dos detalhes dessa antena que realmente me surpreendeu na sua capacidade de recepção. E mais um detalhe importante, essa é a antena
vamos dizer assim, júnior. Na verdade, ela possui 3 versões, mas as modificadas são a 9.2 e a 19.2, que é uma antena de 19 elementos. Aliás, uma coisa interessante, a antena original, a 9.2 de 88 a 108 MHz, ela tem um ganho menor que essa, mas ela tem uma relação frente-costas melhor. Isso quer dizer que a antena você consegue tirar mais dos sinais que interferem. Uma antena, uma rádio que está numa cidade, numa posição ao lado da antena ou nas costas da antena, ela consegue ser mais direcional. Essa 9.2 estendida é boa porque ela tem a banda estendida, mas ela perde em frente e costas e tem um ganho um pouco melhor. Eu prefiro dessa maneira por causa da banda estendida, mas se eu fosse fazer outra antena da Corner, eu faria uma só de 88 a 108 para poder ter maior ganho, não essa de 9.2, mas outro modelo. Aliás, lembrando que eu vou trazer agora, no final do vídeo, um outro projeto de antena com maior ganho. Então, falando um pouquinho sobre a gôndola que faz o refletor. Ela é maior que o comprimento da antena. A antena, ela possui no máximo 2,3 metros de comprimento, com a gôndola medindo aqui na posição vertical o elemento maior 2,16 metros. Eu estava me referindo do refletor, né? Do elemento refletor. O elemento refletor do meio ela é mais comprido que a antena em si. Então ela é uma antena compacta, mas o refletor é bem grande. E isso dá uma boa qualidade de recepção em toda a banda do FM, né? Por isso que ele é grande, por causa que ele vai até 76 MHz também. Então, o refletor é maior que a antena em si, mas é importante porque recebe sinais de toda a banda estendida também, com boa qualidade na banda convencional do FM. Então, o que eu usei aqui para montar a antena? Como eu não consegui na minha região um alumínio de 25 milímetros, eu coloquei aqui um de 31 milímetros. Usei as abraçadeiras TIM e também alumínios de 3/8 para poder fazer a construção dessa antena aqui. Eu não utilizei o projeto original. Se eu for dizer assim na prática, olha, ela é uma antena para utilizar os elementos de 10 milímetros e eu não encontrei. E a gôndola também. Então eu deixei a antena em si, ela ficou pesada. Ficou forte, mas ficou pesada, né? Pode descer urubu na antena que ela não vai entortar. E ali aquela parte daquele T que eu fiz ali para prender a antena, a gôndola vertical com horizontal, eu acho que eu me arrependi de ter feito de ferro. Podia ter feito de alumínio ali. Uma chapa de alumínio ia ficar bem mais leve. Ela ficou bem pesada na parte de trás. Aproveitei parte da minha antiga antena Amplimatic, falecida, para fazer o dipolo dobrado de 10 milímetros. Todos os demais elementos são de 3/8. Então, a abraçadeira DIN e os parafusos inox para que pudesse garantir a qualidade sem nenhum tipo de ferrugem com as intempéries do tempo. Se você mora numa região que tem muita umidade como aqui, pode ter certeza. Não coloque parafusos que vão enferrujar, porque acaba se tornando bem complicado a manutenção. Aliás, depois eu vou mostrar ali, é muito importante que vocês olhem as conexões com o máximo de cuidado para que a umidade não entre na antena. De tempo em tempo, o ideal é descer a antena para verificar as conexões. Tem gente que coloca a antena em cima do telhado e deixa 10 anos. Por melhor que seja o isolamento que a gente faça ali, se a região é muito úmida, ele vai condensar a umidade dentro do cabo e não adianta, vai ter problema. Com o tempo vai ter que rever as conexões, limpar se necessário. Aqui, para fazer a ligação da gôndola horizontal com a vertical, eu poderia ter utilizado alguns pedaços de chapa de alumínio, mas eu peguei ferro, peguei um serralheiro que fez para mim esse T, que para o tamanho aqui da gôndola vertical ficou muito bom. Ficou um pouquinho mais pesado, mas ficou bem resistente também. Então aqui vocês podem ver a antena toda ela já montada. E eu cometi um erro na construção da antena. Inclusive eu mandei um e-mail para o Peter perguntando se isso ia influenciar no rendimento da antena. Como vocês podem ver, o refletor central está um pouquinho mais baixo que os demais elementos. Como aqui acho que vocês vão conseguir ver melhor. Olha só. E aí o Peter me respondeu dizendo que ele fez o projeto da antena
com uma diferença de 2 a 3 centímetros, que isso não influenciaria em nada no campo magnético da antena e que houve até uma leve melhora com essa diferença aqui. Então assim, ó, não se pirem se errar ali um pouquinho. Deixa, se conseguir colocar alinhado com os outros, melhor ainda. Essas diferenças que são muito pequenas é mais para nós nerds, né? Que gostamos de tirar ali o último suco da propagação ali. Então é tranquilo, não precisa se preocupar muito com essa questão. Então, se vocês forem fazer essa antena, montar essa antena, vocês podem fazer ela alinhada exatamente com os demais elementos para que fique tudo ok. Então essa antena aqui já vai me servir. E como? Bem mais em relação à outra que eu estou utilizando lá, que é a LogAg, que é uma antena muito boa. Vocês não pensem que aquela antena é ruim, ela não é não. Ela tem boa direcionalidade, boa recepção. Aí tá a LogAg, uma antena guerreira. Essa antena foi a primeira antena IAG que eu montei. Antes dela eu tinha montado uma Moxon, que eu utilizava junto com uma outra antena compacta que ainda tenho guardada, uma IAG de 7 elementos compacta, da 1,98 m, que trabalhei bastante com ela quando eu morava no Rio Grande do Sul. E a Moxon vertical também, fiz muitas escutas. Aliás, a minha maior escuta por tropo foi na Moxon. Propagação na polarização vertical para os Andes, quando eu morava lá em Pelotas. E essa antena aí, eu gostei bastante dela, é muito boa essa antena. Aliás, a antena de maior potência geralmente não é a que pode te ajudar. Às vezes uma antena de menor potência, de menor ganho, é a que tem melhor qualidade de recepção. E a Corner me deu muito ganho, mas me trouxe muito problema com as interferências que eu tinha na outra casa que eu morava, que eu ficava lá em cima do morro, então eu tinha vista total da cidade. E o que acontecia? Toda a interferência que eu recebia na antena era amplificada pela Corner. Essa aí, ela tinha um ganho mais baixo, em torno de uns 2 dB mais baixo que a Corner, só que ela conseguia deixar um sinal mais limpo para mim à noite. O meu problema era com os LEDs, né? Na verdade, os drives do LED, que não tem filtragem, que vem para o Brasil, vem de pior, né? Não existe nenhum tipo de fiscalização, Inmetro, Anatel. Então a gente está tendo uma poluição por LEDs muito, muito, muito preocupante aqui no Brasil. E durante o dia, como eu utilizava o SDR e o SDR Sharp, que é o software, ele fazia um bom cancelamento dos inversores, né? Dos inversores solares, que também são outros problemas que nós temos aqui em relação à interferência. Inclusive, teve alguns galhos de uma árvore que caiu em cima dela. Dá para notar ali, ó, levemente curvado, mas ela aguenta o tranco. É uma antena muito boa, gente. Não pense que ela é uma antena ruim, que ela não é. É uma antena excelente. É que a Corner tem particularidades diferentes da LogAg, que permite ter um ganho melhor e uma recepção melhor de frente também. Costas melhor também. Então, para quem quiser fazer uma antena com bom rendimento também, eu sempre aconselho a LogAg, porque ela trabalha muito bem. Pode ser a primeira antena de você. Dipolos em curto, com fio cruzado, com refletor e 3 diretores. Mas essa antena aqui tem características diferentes que garantem um bom sinal no FM. Agora eu vou mostrar para vocês o antes e o depois das antenas. Vamos mostrar um pouquinho da LogAg e depois com a Corner como ficou o sinal da Essa é a parte legal aqui de olhar agora. De demolição.com. Esse teste eu estava fazendo exatamente no dia que eu já tinha terminado de montar a antena, ela já estava no mastro. A LogAg é 6 metros de altura do chão e a Moxon, não, misturei tudo, e a Corner a 2 metros do chão. Veja que nessa altura aí a Corner já estava dando um sinal melhor para a Gazeta FM de São Paulo e não estava misturando com a com a Antena 1 FM de Blumenau a 100 km. Mas agora o legal vai ser agora na banda estendida. Conta pra gente, qual foi o louvor que marcou a sua vida? Aqui na Rádio AD Belém FM, você também vai ouvir louvores que marcaram a sua... Cadê? Ó, na LogAg não tem sinal nenhum. Quais componentes eu preciso ter para montar essa antena? Eu vou passar os componentes que eu usei. Você pode criar os seus isoladores, as suas abraçadeiras para separar os elementos da gôndola, ou pode comprar, como eu fiz,
através de locais especializados que vendem tanto as abraçadeiras como parafusos e casas de alumínio, distribuidoras de alumínio, onde você pode conseguir as medidas para fazer essa antena. Olha só, eu fui chato para montar essa antena. Eu quis buscar os melhores componentes que eu tinha à disposição para deixar ela perfeita, né? Então, demorei por causa disso também. Recebi componentes numa semana, outra semana eu fui recebendo outros, aí eu fui fazendo aos poucos ali, montando a antena. Mas você não precisa gastar. Se você comprar todos os componentes que eu coloquei, você vai gastar um pouco sim para fazer essa antena. Mas tem muita gente habilidosa que faz seus próprios isoladores e essa antena aí não tem contato com a gôndola, né? Os elementos precisam estar isolados. Aqui estão as arruelas de inox, DIN 125 aqui, número 6. Depois utilizei parafusos Allen cilíndricos de inox, DIN 912, 1x30. Praticamente usei tudo de inox, tá? Porca sextavada DIN 934. Para segurar a antena ao mastro, usei os parafusos também de inox um pouquinho maior. Para ligar o cabo da antena e o balão ao dipolo dobrado, eu utilizei terminais de compressão. Na verdade, eu também utilizei solda, né, estanho, para deixar bem firme e para que não houvesse nenhum tipo de problema da conexão do cabo com o dipolo dobrado. Agora eu liguei os elementos, a abraçadeira, a gôndola com rebites. Por esses rebites aqui, ó. Rebites com rosca para dar um acabamento legal. Você pode pegar um parafuso e atravessar a gôndola e prender com a porca do outro lado. Mas olha aqui, ó. Com o rebite com rosca, ele vai ficar bem mais acabado e vai deixar a antena mais bonita. Para prender a antena ao mastro, eu utilizei essas abraçadeiras tipo U. No meu caso aqui, como eu uso um cano fino de 3 quartos... Deixa eu dar uma pausa aqui, que tem uma coisa muito importante para falar para vocês. A antena ficou pesada. E esse cano é muito fino para utilizar junto com essa antena da Corner. O que aconteceu de um determinado tempo depois foi que a antena fez isso aqui assim, ó. Não que a antena tenha, né, o cano deu uma vergada com o peso da antena. Então, usem canos fortes para segurar a antena. Claro, a minha ficou mais pesada que o normal, mas é bom ter um cano superior a esse de 3 quartos, que não vale a pena colocar, não. Esses aqui foram suficientes para mim. Claro que a minha antena não está muito alta, ela está a 6 metros do solo, já é uma altura satisfatória para a antena, mas dependendo do cano que você utilizar, e sim, você vai precisar de uma abraçadeira tipo bem maior que essa aqui. Importante, a Corner é muito sensível ao entorno que ela está, então a altura do piso e a antena nos 6 metros, ela vai ter um ganho menor do que 7, do que 8, do que 10 metros. E qualquer coisa que esteja alinhado com, por exemplo, a casa, né? Eu tinha a casa e ela estava muito próxima da casa. Ela tinha que ter ficado bem mais alto para ter um ganho satisfatório. Eu poderia ter tirado muito mais da antena se eu tivesse colocado ela mais alto. Essa aqui é para 3 quartos. Para segurar os elementos ao corpo da antena, eu utilizei essas abraçadeiras. Essas abraçadeiras são abraçadeiras DIN 3015. Você pode comprar diretamente nas metalúrgicas que produzem esse tipo de produto. Se eles não venderem direto ao consumidor, vão indicar um local onde você pode adquirir para um preço acessível. Não sai desesperadamente procurando no Mercado Livre, porque tem gente vendendo isso aqui a preço de ouro. Absurdo. Não faz o menor sentido você gastar. Se você não quiser fabricar e quiser comprar pronto, essas abraçadeiras são maravilhosas, elas prendem muito bem os elementos ao corpo da antena. Balão 4:1, esse é importante para o casamento da antena. Muita gente me perguntou como produzir, como criar o balão para fazer o casamento da antena, que é em torno de 300 ohms, com o cabo de 75. Bom, você vai olhar o cabo que você tem, que você comprar, e no cabo vai ter as especificações dele. Malha, velocidade de propagação, então você vai fazer uma conta bem simples para saber o comprimento do balão para a antena, para fazer esse casamento, balão de fio. Então, para simplificar, eu vou passar o cálculo da antena, do balão, para que você possa ter facilidade aí, sabendo o fator de velocidade do cabo, como chegar ao comprimento do balão. Então, nós vamos utilizar aqui, no caso, no exemplo,
o fator de velocidade do meu cabo, que é 0,83. Vixe, minha imagem ficou em cima. Então, 0,83 nós vamos Se eu tiro multiplicar aqui por meia onda, que é 150. E vamos dividir pelo centro da frequência. Na antena corner é em torno de 92 MHz. A antena vai de 76 a 108. Então fica por volta de 92, divididos por 92 MHz. Então o comprimento do cabo para fazer o balloon será de 1,353 m, 1,35 m para fazer esse balloon. Um detalhe, gente, 92 MHz é o centro porque a antena começa lá em 76 MHz. Se fosse uma antena de 88 a 108, ia ficar ali por volta de 98 MHz, 99 MHz para fazer o balloon, para fazer o casamento da antena. Antigamente a gente tinha as fitas, né, de 300 sons para descer direto da antena até o receptor. Tinha a menor perda, mas eu acho que ninguém em sã consciência utilizaria uma fita dessa porque ela fica aberta, totalmente aberta a interferências que nós temos de tudo agora. A eletrônica tomou conta de tudo, né? Fontes chaveadas, enfim. Bom, aqui eu tenho então um balão pronto já. Esse aqui foi o primeiro balão que eu fiz, que eu acabei errando o cálculo. Ele ficou com 1,22 m, mas serve para mostrar para vocês o comprimento. Então, no meu caso, deu 1,35 m. Então, eu fiz várias voltas. Pode ser 3, pode ser 4. Se você quiser deixar menor, pode dar mais voltas. E liguei, tá? Aqui é o mais importante, tá? Você não vai ligar a malha na antena. A malha não fica ligada na antena. Você vai ligar um polo e outro polo. O cabo que vai para a antena, você vai ligar um polo junto com esse e a malha do cabo de descida junto com essa malha aqui. Importante salientar que esses dois pontos precisam ser o mais curto possível dentro do tamanho que você calculou. No caso, 1,35 m no meu aqui. Para que não haja nenhum problema na impedância, para fugir da impedância. O balão aqui, ó. Essa parte aí do isolamento, ela tem que ser muito bem feita, tá? Porque a umidade vai entrar ali, vai detonar, vai oxidar toda a entrada do cabo. Eu utilizei aí uma fita isolante líquida. Depois coloquei mais cola quente por cima. E você pode utilizar também fita de autofusão, que é muito boa para isso. Mas em lugares que tem umidade... Tem gente, eu já conversei com alguns colegas aí de rádio, escuta, não, mas se tu colocar a fita de autofusão, resolve, não vai entrar. Não vai resolver. Dependendo da região, a umidade é absurda, não resolve. Então, quando eu desmontei a antena para mudar na minha casa, eu abri tudo, limpei tudo, fui ver e não tinha oxidação. Ela estava ali em torno de um ano e alguns meses que eu deixei ela no uso e ficou muito bem, sem problema nenhum. Então, quanto melhor for esse isolamento, melhor para a sua recepção. Na dipolo, já coloquei 2 parafusos aqui, coloquei aqui uma coloquei uma fita isolante líquida. Esse aqui é o balão 4:1, tem 1,35 m de comprimento. Aqui tem mais 2 ferrites para fazer mais uma filtragem extra, caso passe algum ruído, e sempre passa, ajuda, porque esse ruído vem pela antena, mas fica um pouquinho difícil. Não resolve. E agora eu vou apertar aqui os parafusos. Infelizmente eu queria colocar uma caixinha aqui, mas a caixa que eu tenho não vai dar. Então eu vou isolar bem isso aqui, vou colocar cola quente mais fita isolante líquida para deixar esses contatos em qualidade aqui para durar um bom tempo no mastro. Bom, tá aí o projeto de 76 a 108 da antena. Se você não anotou, não viu o vídeo anterior que eu coloquei em abril, tá aí tudo direitinho, bonitinho, em centímetros para facilitar. Esse que é um projeto do Peter Corner. E, olha, não tenho que falar dessa antena. Essa aqui é a versão júnior das antenas do Peter. É uma antena muito boa e você pode montar ela sem medo nenhum de errar, com calma, com tranquilidade, e você pode que leve 1 mês, 2 meses, não importa. E se você tem medo, pegue esse projeto, leve até um serralheiro e ele monta a antena para você. Vale a pena. É uma antena que quem tem pode encher a boca para dizer, eu tenho uma das melhores antenas de FM do mundo. Então esse é o projeto da antena estendida 9.2, para abranger de 76 até
108 MHz, que também é a frequência da banda estendida no Chile. Quem não sabe, o Chile também está migrando suas emissoras. E esse é um caminho sem volta. A maioria das emissoras vão migrar para o FM. E eu sei que eu recebo muitas críticas e comentários de pessoas que dizem que o AM tinha que continuar. Gente, as novas gerações não estão ouvindo rádio AM. Escutam FM no carro, escutam FM no rádio portátil. Muitos jovens estão comprando rádios portáteis, mas não escutam AM. É uma questão de sobrevivência. Muita rádio se deu bem migrando. Migrou ali para entre 88 a 108. E tem rádio que entrou ali na banda estendida em regiões que ainda não tem muitos receptores e se deram mal. Então é uma questão ainda de tempo para que as pessoas possam se acostumar com a banda estendida. E aos poucos todas essas emissoras vão imigrando. Eu tenho aqui comigo um outro projeto de antena que eu vou mostrar para vocês agora, que é o projeto da antena Corner 15.12. Esse projeto eu pedi para o Peter Corner lá por volta de 2012, eu acho que foi. Eu acho que nem lembrava que ele tinha, na época eu tinha trocado e-mail com ele. E aí eu pedi para ele o projeto, ele me mandou, estava cheio de números ali que eu não entendia direito, e naquela época eu não estava ainda muito preocupado em produzir antenas, né? Eu estava pensando ainda em produzir uma antena, e eu já tinha uma antena que eu utilizava que era Amplimatic, e aí tinha comprado mais uma outra depois que era a compacta que eu tenho até hoje. Aí eu mandei um e-mail para ele e disse, não dá para colocar em centímetros aí para facilitar para mim? E aí ele disse, não, é realmente para leigo é um pouco complicado. E ele me mandou, teve uma boa vontade de mandar para mim o projeto em centímetros, e eu vou mostrar agora para vocês. Esse projeto que está na minha gaveta desde 2012, eu acho que é por aí, e eu nunca coloquei em prática. Uma antena de altíssimo ganho, muito mais direcional, com um frente costa também maravilhoso, para que você queira montar uma antena de 88 a 108 de alto ganho. Aí está ela, escrita a punho aí pelo Peter Corner, a letra dele, uma antena também de 10 milímetros nos elementos, e ela tem 3 metros e 75 centímetros. É uma antena grande, não é das maiores, hein? Tem antenas maiores ainda. Essa tem 3 metros e 75 e tem um refletor com 5 elementos. É grande, né? Tem que ter espaço para utilizar uma antena dessa. Então, deixo aí de presente para vocês. Eu não construí, talvez seja um projeto que seja bom para você também. Eu agora não tenho espaço aqui onde eu moro atualmente, e dentro do Vale também já dificulta bastante a receber sinais no FM. E com essa antena você vai ter, se tem espaço e conseguir montar, vai ter uma qualidade de recepção muito superior de 88 a 108 a essa 9.2. Vale a pena para quem quer investir na rádio escuta no DX no FM. Era isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi legal ter trazido esse vídeo de volta num outro formato, porque muitas vezes a gente esquece de alguma coisa e aí acaba deixando passar. E é bom fazer esses comentários para também deixar o vídeo mais rico. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior que o vídeo original, mas é importante para trazer também essas informações. E é claro, um novo projeto da Antena Corner. Eu tenho aqui mais de 20 projetos que ao longo dos anos eu fui salvando. Os projetos estão guardados aqui dentro do meu HD. E aos pouquinhos eu vou colocar aqui no canal os projetos de antenas de FM. Tem projeto de antena de FM de todo mundo, da Austrália, da Europa, acho que eu tenho um projeto russo também. E aí eu vou colocando aqui no canal, e você que gosta, que é robista, gosta de montar antena, ou quer montar uma antena pela primeira vez, vai ter aí outro projeto, uma antena maior ainda, para montar. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu sei que 40% da audiência desse canal é de gente que vem aqui todas as semanas e não se inscreve. Se inscreve, é importante para o canal crescer. Em breve eu vou trazer um rádio, tá ali ele, um rádio muito bonito. Tem muita gente perguntando, é o rádio X, é o rádio com chip tal? Eu disse, não, até agora ninguém acertou qual é o rádio que, se você procurar na internet, você não vai encontrar. Eu trouxe lá do coração da China. Em breve aqui no canal. Fui!